vocês boas novas. Na apresentação, Pastor Francisco Vins. Me faz andar do teu lado, Senhor. Me faz viver o melhor do meu ser, pra te seguir, pra te amar, pra te servir. Cuida de mim, não me deixes falhar. Meu coração pode me enganar, mas tu, Senhor, eu sei que não vais me abandonar, não. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor. Me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor. Me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Cuida de mim, não me deixes falhar. Meu coração pode me enganar, mas tu, Senhor, eu sei que não vais me abandonar, não. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor. Me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor. Me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Queremos saudar a você novamente, querido ouvinte, desejando que Deus, em sua infinita graça, possa estar te abençoando. Realmente o amor de Deus é um amor infinito. E como Deus cuida. Eu gosto muito de uma história que ela parece assim insignificante, mas ela é legal dentro da Bíblia. Chega um jovem para Davi, lá em 1 Samuel 30:11. Eles encontram um egípcio no campo e trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo e figos prensados e 2 bolos de uva de passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe pergunta:
a quem você pertence e de onde você vem? E aí ele responde: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Caleb. Incendiamos a cidade de Ziclac. Davi lhe perguntou: você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo e bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Essa história é uma figura da nossa vida. Aqui tem a procedência de um jovem. Ele era um egípcio. Como tal, era um idólatra. Ele não confiava no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele nunca, talvez, ouviu falar desse Deus. E ele é encontrado no campo em algum lugar, morrendo, e os companheiros de Davi trazem eles a Davi, dão-lhe de beber, dão-lhe de comer, ele come bolos e outras coisas, e aí ele consegue novamente criar forças, e aí Davi pergunta a ele: de onde você veio? Eu sou o servo de um amalequita, descendentes de Esaú. Lá em Gênesis capítulo 36 nós temos essa história. Era um inimigo porque subiu contra o povo de Deus, ou seja, ele tinha vindo com esses amalequitas lutar contra eles, e ele ajudou a incendiar a cidade de Ziclac. Ele sabia dessa história. Seu estado não era muito triste. Não somente sua origem e seus atos estavam numa luz sombria, mas seu estado físico também era assustador, porque ele 3 dias, 3 noites não tinha comido nem bebido nada. Assim o faz Satanás e o mundo, como os homens que vivem em pecado. Ele nos afasta, nos afasta, nos afasta, nos leva para a desgraça. Você pode notar o que a droga faz com o jovem de hoje no mundo de hoje. Ele começa fumando qualquer cigarinho, qualquer coisinha pequena, e vai se infiltrando, e aí você vê ele depois jogado na calçada, fumando crack, fumando outras coisas, e desgraçando sua vida, e acaba morrendo, porque é o diabo que é isso. Mas ele faz uma confissão. Ele diz quem ele era, o que fez, e como ajudou a arruinar o povo de Deus. Assim nós devemos fazer diante de Deus. Nós fomos todo errado também. Você foi errado, eu sou errado. Mas Deus, em sua infinita graça, nos alcançou, nos transformou. Primeiro, os servos de Deus o ajudaram. Depois, desfrutou do amor de Davi, recebeu pão, figos, vida e liberdade. Ele leva Davi até o local onde está aquele pessoal. Os outros eram ladrões, assaltantes, saqueadores, estavam festejando isto. Mas não confessaram seus pecados, ao contrário, continuam vivendo no pecado, até que a perdição os alcançou e Davi os matou. Hoje tem pessoas que vivem assim. Elas não querem saber de Deus. Deus não serve para eles. Deus não se encaixa na história da vida deles. Deus não é legal, porque se eu andar com Deus, eu vou ter que ser obediente a Ele. Vou ter que viver com Ele, eu vou ter que fazer a vontade dEle, eu vou ter que andar no caminho dEle, eu vou ter que fazer o que Ele quer. E eu não tenho feito isso. Então eu não quero. E eu continuo vivendo de qualquer jeito. E no final Deus vai dar um jeito. Deus dá um jeito, pode ficar tranquilo. Deus dá um jeito. Há 2 caminhos, o largo e o estreito. E você escolhe qual você quer seguir. Por isso Deus estende a sua infinita graça sobre a nossa vida. A graça de Deus é infinita. Ele dá oportunidades e oportunidades e oportunidades e mais oportunidades. Se eu quero, eu posso andar nesse caminho do Senhor. Que Deus esteja te abençoando.
faz andar do teu lado, Senhor. Me faz viver o melhor do meu ser, pra te seguir, pra te amar, pra te servir. Cuida de mim, não me deixes falhar. Meu coração pode me enganar, mas tu, Senhor, eu sei que não vais me abandonar, não. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor, me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor, me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Cuida de mim, não me deixes falhar. Meu coração pode me enganar, mas tu, Senhor, eu sei que não vais me abandonar, não. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor, me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração. Guia os meus passos, Senhor, me encoraja pra falar do teu amor, me ensina a amar os meus irmãos, me dá força pra crescer, guardar meu coração.